Olá, seja bem-vindo ao módulo 8. Esta é a aula 4. Nós vamos estar falando sobre trabalho útil e matemática, duas outras áreas extremamente importantes no desenvolvimento de uma pessoa dentro dos princípios da verdadeira educação. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Este é um desenho que normalmente retrata este conceito de Maslow. Abraham Maslow, em 1943, desenvolveu uma teoria na psicologia que ele chamou de hierarquia de necessidades e hoje é muito conhecido como a pirâmide de Maslow. Nesta pirâmide, nós vemos abaixo as necessidades mais básicas do ser humano, as necessidades fisiológicas. Acima, as necessidades de segurança, depois as necessidades sociais, estima e autorrealização. As necessidades fisiológicas são as necessidades mais amplas de um ser humano. Elas incluem necessidades por coisas básicas como ar, água, comida, habitação e vestuário. Em segundo lugar, Maslow definiu que a pessoa precisa na vida de segurança. Tendo suprido as necessidades fisiológicas, o que mais se necessita é segurança. Seria segurança, estabilidade, liberdade de qualquer tipo de ameaças. Em terceiro lugar, são as necessidades sociais: amor, afeição, aprovação, amizade, associação. Em quarto lugar, as necessidades de estima, realização, respeito, atenção, reconhecimento. E em último lugar, a autorrealização, autopreenchimento, crescimento e aprendizado. Apesar de nem todos concordarem com essa classificação de Maslow, uma coisa é certa: as nossas necessidades fisiológicas realmente são as mais essenciais. Se eu não tenho o que comer, se eu não tenho onde morar, se eu não tenho com que me vestir, tudo mais na minha vida fica complicado. Agora, uma coisa interessante, que quando nós pensamos na educação, vamos voltar a olhar essa pirâmide, quando nós pensamos na educação do ser humano, normalmente o ensino não é focalizado nessa parte inferior, nas necessidades fisiológicas. O ensino é mais focalizado na parte superior da pirâmide, na estima, na autorrealização. Mas quando nós olhamos aos princípios que Deus deixou da verdadeira educação, nós vemos que precisamos realmente ensinar aos nossos filhos, aos nossos alunos, aquilo que vai suprir as suas necessidades mais básicas na vida. O que adianta eu ter um diploma ou ter uma pós-graduação numa área e eu não conseguir prover as minhas necessidades mais básicas, como preparar o meu próprio alimento, ou como prover um lugar para eu morar, ou pelo menos manter um lugar onde eu vou morar, prover as roupas que eu vou precisar usar. Muitas vezes nós não pensamos, porque nós vivemos num mundo tão moderno e a gente simplesmente pensa: não, eu vou seguir essa carreira e eu vou ter alguém para preparar o meu alimento, eu vou ter alguém para preparar as minhas roupas, eu vou comprar. Mas nós que somos cristãos, que conseguimos enxergar que o nosso mundo está indo para o seu fim e que no fim nós vamos ter que ser capazes de suprir a maior parte dessas necessidades básicas que hoje dependemos de outros para suprir, aí as coisas ficam diferentes, a nossa visão passa a ser outra. Passamos a entender a importância de ensinar aos nossos filhos, de colocar essas necessidades ou a capacidade de suprir essas necessidades como uma coisa muito importante, algo importante e fundamental dentro do processo educativo de uma pessoa. Nos conselhos que nós temos, então, existem algumas áreas específicas que todos deveriam desenvolver. Áreas específicas que ajudam a suprir essas necessidades mais básicas. Então vamos analisar quais são essas áreas e o que especificamente deveria ser ensinado nas diferentes faixas etárias, como nós temos visto até aqui. O ensino informal de 8 até os 8 a 10 anos, durante esse período, a criança deve aprender as tarefas domésticas mais comuns, deve aprender o uso de ferramentas
que normalmente seriam usadas nessas tarefas domésticas, ou na jardinagem, que seria a próxima área, também deve ter uma noção de costura e uma noção de culinária. No ensino formal, dos 10 aos 15, também entrariam essas tarefas domésticas, treino manual em várias áreas que são necessárias na vida, uso de ferramentas de uma forma mais ampla agora, também o cultivo da terra na jardinagem ou na horta, costura e culinária. E após os 15 anos, todas essas áreas continuam, apesar de agora elas estarem ainda mais amplas ainda. A essa idade, depois dos 15 anos, um jovem deveria ser capaz de cuidar do seu lar, de todas as necessidades do lar, preparar o alimento, limpar, fazer a manutenção. Também deveria receber treino manual em diversas áreas. Todos deveriam ter conhecimento em, por exemplo, como manter um carro arrumado, como cuidar de um quintal, conhecimento na área de agricultura, costura e culinária continua sendo essencial. Então nós vemos que essas orientações justamente suprem as necessidades mais básicas, como nós vimos anteriormente na pirâmide de Maslow. Tarefas domésticas. Vamos ver algumas citações. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 122, diz que na escola do lar devem as crianças ser ensinadas a cumprir os deveres práticos da vida diária. Enquanto ainda são pequenas, deve a mãe dar-lhes alguma tarefa simples a fazer cada dia. Levará mais tempo para elas ensinar do que fazê-la ela própria. Mas lembre-se de que deve, para a formação do caráter delas, lançar o fundamento da prestatividade. Então nós vemos aqui que ensinar uma criança desde pequena a desempenhar pequenas tarefas dentro do lar não é simplesmente para ajudar a mãe, a aliviar o fardo da mãe, mas é para desenvolver o próprio caráter da criança e alguns traços específicos, como, por exemplo, a prestatividade. A gente está tentando chegar no ideal, né? Como ele disse, ele passa bastante tempo fora de casa, então quando a gente começou assim a envolvê-los, eu acho que a gente acabou sobrecarregando um pouco, né? O Luca principalmente, porque ele gosta de trabalhar. Para ele não é uma sobrecarga, mas a gente percebeu assim que ele acabava, que ele passava o dia todo dentro de casa às vezes, né? Me ajudando, então de manhã ele tirava o lixo, trazia a roupa para baixo, ajudava no café da manhã, depois lavar a louça, depois passar aspirador, depois já emendava cozinhando para o almoço e aí meio que usava toda manhã nisso. Usava toda manhã nisso, né? Então a gente diminuiu a carga horária, né? Porque eu entendo, assim, estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia, que o importante é eles amarem o trabalho. Não eles saberem fazer especificamente cada partezinha do trabalho. Quando a gente ama a vida útil, o trabalho, servir alguém, mesmo que a gente não saiba, a gente aprende. Né? Nessa parte eu acho que é legal também comentar que depois da rotina implantada, foi uma diferença para nós também. Antes nós não tínhamos uma rotina como schedule mesmo, como agenda. E aí depois que a B conseguiu deixar detalhado mesmo as etapas, imprimir, deixar uma folha para ele, as tarefas. Rotina a gente já tinha, a gente não tinha tarefas, né? Isso ajudou também, porque visualmente ele consegue ver as tarefas e saber o momento que ele pode fazer cada uma delas, né? Mas desde pequeno eu ajudei ela a passar roupa, lavava quintal. Eu sou o filho mais velho, então nós somos em 4. Para uma mãe é muito corrido. E foi escadinha, cada 2 anos veio um. Então, quando eu tinha, na verdade, 6 anos, meu irmão caçula era recém-nascido. Então, ela pedia, dá para você cuidar um pouco da sua irmã? Dá para você passear um pouquinho com o carrinho no sol com o seu irmão caçula? Então, a gente vai ajudando. E a gente cresceu de uma forma, é lógico que toda criança tem um pouquinho das suas intrigas. Ah, esse brinquedo é meu, esse é seu. E isso eu acho que acaba sendo normal, mas aí também entra o papel dos pais e vai educando, ajudando a compartilhar, a dividir as coisas. E eu lembro que a gente foi, sempre ela chamava os 4 para brincar, era junto. Então não era algo individual, onde você ficava sozinho, não, a gente estava sempre junto, compartilhando, o que era meu era deles também, o deles era meu, mas tinha suas responsabilidades. Ah, esse aqui, Paulo, é seu, mas compartilha com seus irmãos. Depois, guarda
põe no armário, não deixa nada jogado, então entra ordem, limpeza. Então ela vai ensinar e foi ensinando muito. Não é uma pessoa assim de grandes instruções quando eu falo assim em nível escolar, mas que Deus iluminou muito. Mais uma orientação do livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 122. Ao atingirem as crianças idade conveniente, deveriam ser munidas de ferramentas. Notar-se-á que são hábeis discípulos. Se o pai é carpinteiro, deve dar-lhe lições de carpintaria. Interessante esse exemplo. E nós vemos talvez o exemplo mais perfeito nesse sentido na vida de Jesus. Jesus aprendeu as habilidades que José, seu pai terrestre, tinha. José era carpinteiro, Jesus aprendeu a habilidade de um carpinteiro. Se nós iniciarmos a educação dos nossos filhos, né, na área de treinamento manual, de habilidades práticas, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós fazemos, já será uma grande oportunidade para as crianças. No livro Educação, página 217, diz: para toda criança, a primeira escola industrial deve ser o lar. E tanto quanto possível deve haver, em conexão com cada escola, facilidades para a educação manual. Mais uma citação. Quando a criança tem idade suficiente para ser enviada à escola, o professor deve cooperar com os pais e o treino manual deve continuar como parte de seus deveres escolares. Isso está escrito no Special Testimonies, página 38. Nós vemos aqui, então, que esse treinamento manual não é restrito ao lar, mas deveria continuar no ambiente da escola, nas próximas fases da educação de uma criança. Existem em alguns países algumas iniciativas, talvez mais avançadas do que nós vemos em nosso próprio país, como por exemplo no Japão. A BBC News Brasil divulgou alguns anos atrás como funciona o desenvolvimento das habilidades práticas no sistema escolar no Japão. Os alunos tomam parte no preparo dos alimentos que vão ser servidos, eles ajudam a servir os alimentos, eles ajudam a limpar as salas de aula e outras dependências da escola, inclusive os banheiros. E tudo isso, como dizem os educadores, é para que eles aprendam a valorizar o patrimônio. Isso deveria ser oficial no mundo inteiro, porque infelizmente muitas vezes quando nós entramos nas escolas, nós vemos carteiras quebradas, nós vemos salas de aula onde as crianças escreveram na parede. As crianças não têm esse senso de patrimônio. E o trabalho útil, o trabalho prático na escola ajuda as crianças a desenvolverem isso. Agora, nós sabemos que cada país tem as suas leis e que, por vezes, as próprias leis do nosso país tentam restringir essa questão no ambiente escolar. Mas naquilo que for possível, nós deveríamos envolver os alunos de maneira que eles desenvolvam essas habilidades práticas. Talvez a melhor maneira é criar um programa educacional para ensinar essas habilidades. Nos Estados Unidos e em outros países, existem programas de economia doméstica e também de oficinas de treino manual para ajudar os alunos a aprenderem essas coisas que, infelizmente, hoje nem no lar muitas vezes são ensinadas. Algumas escolas oferecem cursos na área de economia doméstica, na escola básica, onde os alunos aprendem os cuidados básicos de uma casa, princípios de culinária e outras áreas como corte e costura. Outros programas escolares oferecem cursos opcionais ou oficinas em algumas áreas como automecânica, construção, eletrônica, sistema de refrigeração, encanamento e marcenaria. No livro Educação, página 218, nós temos uma luz a respeito disso. Diz que o ensino manual merece muito mais atenção do que tem recebido. Devem-se estabelecer escolas que, em acréscimo à mais elevada cultura intelectual e moral, provejam as melhores possibilidades para o desenvolvimento físico e educação industrial. Deve-se ministrar instrução em agricultura, manufaturas, abrangendo tantos dos seus mais úteis ramos quanto possível, bem como em economia doméstica, arte culinária saudável, costura, confecção de roupas saudáveis, tratamento de doentes e coisas correlatas. Devem ser providas hortas, oficinas, salas de tratamentos, e o trabalho em todo o ramo cumpre estar sob a direção de instrutores hábeis. É realmente incrível pensar em uma escola que oferece
tudo isso aos seus alunos, ou pelo menos algumas áreas essenciais. Seria maravilhoso se todas as escolas desenvolvessem esse tipo de programa. E recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um dos diretores associados do Departamento de Educação na divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ouvir da boca dele que a escola adventista, o sistema educacional adventista, tem planos de, num futuro, em breve, implantar algumas dessas oficinas nas escolas adventistas. Isso vai ser maravilhoso. Este é mais um passo rumo ao resgate da verdadeira educação, na escola também. Outra área importante de se desenvolver, de se ensinar às crianças, é a jardinagem ou a agricultura. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 124, diz: sendo possível, a casa deve ser fora da cidade, onde as crianças possam ter terreno para cultivar. Tenha cada uma delas um pedaço de terra para si. E ao lhes ensinardes a fazer uma horta, a preparar o terreno para a sementeira e a importância de arrancar toda a planta daninha, ensinai-lhes também quão importante é excluir da vida todo costume feio e prejudicial. Ensinai-os a obstar os maus hábitos, assim como fazem as plantas daninhas na horta. Levará tempo para ensinarem essas lições, mas valerá a pena e muito. Nós vemos aqui então os benefícios de se ter um pequeno canteirinho para as crianças em casa. E se você não mora num sítio, nós já comentamos isso na aula do estudo da natureza, no módulo 5, você pode desenvolver pequenos projetos até mesmo em um vaso, uma pequena horta de ervas, alguns vegetais em um vaso. O importante é que os filhos tenham essa noção, como cultivar o seu próprio alimento. No livro Educação, página 219, diz: nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Chame o professor a atenção para o que diz a Bíblia sobre a agricultura, que cultivar a terra era o plano de Deus para com o homem. E ao primeiro homem, o governador do mundo inteiro, foi dado um jardim a cultivar, e que muitos dos maiores vultos do mundo, a verdadeira nobreza deste, foram cultivadores do solo. No estudo da agricultura, dê-se aos alunos não somente a teoria, mas também a prática. Algumas escolas adventistas têm buscado colocar isso em prática. E nós vamos conhecer agora alguns projetos. Bom, eu vivi alguns projetos que foram realizados, pelo menos o seu início, o seu planejamento. Não posso dizer que vivi todos na sua íntegra, e nós estamos agora com um projeto em especial, né? Lá no Campus 2 nós tivemos a oportunidade de fazer todo o projeto curricular do trabalho com a fazendinha, que deveria realmente compor as disciplinas básicas, né, de um currículo, mas as crianças na natureza, trabalhando diariamente pela observação, registro da observação, pensamento sobre estas observações e todo um trabalho que daria essa conotação que falamos antes a respeito da vivência do conhecimento. Então elas experimentariam aqueles conhecimentos todos do livro didático, que elas olham simplesmente algumas fotos, elas estariam presenciando e observando in natura, né? In loco. Então seria uma oportunidade ímpar para isso. Nós tivemos a oportunidade também de visitar uma escola no interior do estado de São Paulo que mantém uma horta com seus alunos. E o mais interessante, todas as séries da escola básica são incentivadas a cultivar, tiram um tempinho todos os dias e passam por todo esse processo, desde o preparo do solo, de semear, de aguar, de retirar as ervas daninhas, até a colheita. E no final do programa, eles têm a oportunidade de levar as verduras que eles escolheram para casa e eles preparam uma refeição com os pais usando daqueles alimentos e depois ainda trazem a foto para a escola e participam de um sorteio. Muito interessante, uma iniciativa que está expondo às crianças a habilidades que talvez eles não teriam dentro do próprio lar.
A próxima área que vamos estar falando é a área de culinária. No livro Christian Education, página 174, diz: não negligencie ensinar seus filhos a preparar alimento saudável. Ao lhe dar essas lições, você estará inculcando princípios que são elementos necessários em sua vida religiosa. Olha que interessante. Ao ensinar nossos filhos a preparar um alimento, estaremos inculcando princípios necessários para a vida religiosa. Todos os ensinamentos que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos alunos, nós podemos tirar uma lição espiritual deles. Nós podemos ajudá-los a se desenvolver espiritualmente através daquele trabalho que eles estão fazendo. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 312, diz que em todas as nossas escolas cumpre haver os que estejam aptos a ensinar a cozinhar. Devem manter-se classes para instrução neste ramo. Os que estão recebendo preparo para o serviço sofrem grande perda quando não adquirem conhecimento de como preparar o alimento de maneira que seja, ao mesmo tempo, saudável e saboroso. Nós vemos aqui, então, que o ensino não é simplesmente que o aluno saiba cozinhar, mas que ele saiba cozinhar alimentos que sejam saudáveis. No livro Temperança e Dietética, da página 202 a 206, nós vemos aqui algumas coisas específicas que deveriam ser ensinadas em relação ao preparo dos alimentos, a culinária. Os alunos devem aprender os valores nutritivos dos alimentos. Devem aprender a reconhecer alimentos que são pobres em nutrição, como chá, café, pão branco, conservas, hortaliças inferiores, doces, condimentos e pastelarias. Devem entender qual é o regime ideal que Deus planejou: cereais, frutas, nozes e hortaliças devidamente combinados. A combinação é outra área muito importante de ser estudada. Deve haver pouca variedade, deve-se entender a quantidade, por exemplo, que 2 refeições é melhor do que 3. Eles devem entender a necessidade de um horário regular, de não comer muito rápido, de não comer entre as refeições e de prover um momento agradável para as refeições. Devem entender também algumas coisas que atrapalham a digestão, como o chá, o café, condimentos, doces, pastelarias e carnes. Algumas coisas mais específicas, como por exemplo, que o alimento cárneo é prejudicial. Ele é estimulante, ele é viciante, ele transmite doenças, irrita os nervos, excita as paixões, etc. Também devem compreender o efeito do álcool, do fumo e outros venenos semelhantes. Somos orientados, então, a instruir os alunos sobre todos esses conhecimentos. Aprender a fazer alimentos, aprender a colocar na vida deles, desenvolver na vida deles esses hábitos de alimentação saudável. O que é temperança? Então, nós temos uma definição que expressa de uma forma bem significativa e simples, que é usar com moderação, com equilíbrio, o que é bom, o que é saudável, o que é elevante, e evitar, fugir, abster-se por completo do que é prejudicial, do que vai trazer consequências negativas. Costurar ou confeccionar as suas próprias roupas é outra habilidade que todos deveriam aprender. No livro Christian Education, página 19, diz: meninas pequenas devem ser instruídas a confeccionar seu vestuário, a cortar, fazer e consertar roupas, e assim se tornarem educadas para os deveres práticos da vida. Algumas atividades que você pode introduzir a uma criança pequena são como pregar um botão, como fazer uma barra, ou fazer pequenos remendos nas roupas. Conforme elas vão crescendo, habilidades mais específicas podem ser desenvolvidas também. No livro Lar Adventista, página 39, diz: sendo necessário, um jovem pode dispensar os conhecimentos de francês ou álgebra, ou mesmo de piano, mas é indispensável que aprenda a preparar bom pão, confeccionar vestidos graciosamente adaptados e executar com eficiência os muitos deveres referentes ao lar. Quando nós estudamos os princípios de vestuário, como nós já fizemos neste curso, nós entendemos que nem sempre é fácil encontrar roupa adequada dentro dos nossos princípios. Quando nós estudamos os princípios de alimentação, também entendemos que nem sempre encontramos com facilidade os alimentos que são melhores para a nossa saúde. Então, aprender a cozinhar, aprender a costurar
são coisas realmente essenciais no momento em que nós vivemos. Vamos ver algumas instruções para os jovens agora. A jovens se deveria ter ensinado a cortar, fazer e consertar roupas, ficando elas assim preparadas para os deveres práticos da vida. Para os rapazes, deveria ter havido estabelecimentos onde aprendessem diversos ofícios, em que exercitassem os músculos da mesma maneira que as faculdades mentais. Caso o jovem não possa adquirir senão uma educação unilateral, qual é de maior importância? O conhecimento das ciências, com todas as desvantagens para a saúde e a vida, ou o do trabalho para a vida prática? Sem hesitar, respondemos o último. Se um deles deve ser negligenciado, seja o estudo dos livros. Está no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 289. Essas palavras parecem fortes para os dias em que vivemos, mas essa é a verdade. Se formos negligenciar algo, que não seja o conhecimento das habilidades práticas, porque eles são os mais essenciais na vida de qualquer pessoa. Agora nós vamos falar um pouco sobre matemática. Dentro do plano educacional de Deus, a matemática está intimamente ligada a essas habilidades práticas que acabamos de mencionar. Existe matemática na carpintaria, na marcenaria, na agricultura, na culinária, na costura. Em todas essas áreas é muito importante termos um conhecimento da matemática, mas esse conhecimento deve vir de forma prática. No ensino informal, até 8 a 10 anos, a criança deve aprender o uso do dinheiro e doação sistemática. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, páginas 168 e 169, diz: ainda em tenra idade, as crianças devem ser ensinadas a compreender os números, a fazerem suas próprias contas. Podem prosseguir passo a passo nesse conhecimento. Quanto mais prático for o ensino de matemática nesses primeiros anos, mais rápido a criança vai entender. E ela vai poder compreender melhor outros conceitos, talvez mais teóricos, que virão à frente durante o seu estudo na escola. No ensino formal, dos 10 aos 15 anos, os alunos devem aprender matemática prática e contabilidade. No livro Educação, página 238 e 239, diz que no estudo dos números deve o trabalho ser prático, que se ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos. Que aprendam o devido uso do dinheiro usando-o, quer seja suprido por seus pais, quer seja ganho por eles mesmos. Aprendam os moços e as moças a escolher e comprar sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias, e fazendo um registro de suas despesas, aprenderão, como não o fariam de qualquer outra maneira, o valor e o uso do dinheiro. Hoje em dia, muitas pessoas chegam na vida adulta, muitos jovens, sem conseguir controlar as suas próprias finanças. Isso é triste, porque problemas podem ser acarretados para o resto da sua vida, problemas familiares, problemas no casamento, problemas na área profissional, porque simplesmente não sabem fazer a sua própria contabilidade, registrar o quanto ganham, o quanto gastam e controlar as suas próprias finanças. Já na fase mais avançada do ensino, após os 15 anos, é importante que todos tenham conhecimento dos estudos comerciais. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 218, diz: é questão de grande importância que os estudantes obtenham uma educação que os habilite a uma próspera vida de negócios. Não devemos estar satisfeitos com a educação unilateral dada em muitas escolas. As matérias usuais devem ser completamente dominadas e o conhecimento de contabilidade ser considerado tão importante como o da gramática. Todos os que esperam empenhar-se na obra do Senhor devem aprender a escriturar suas contas. No mundo há muitos que fracassam nos negócios e são considerados como desonestos, os quais intimamente são fiéis, mas deixaram de alcançar êxito porque não conheciam a escrituração mercantil. Nós vemos aqui então, para finalizar, que as consequências ou as implicações da falta desse conhecimento na área de finanças e de contabilidade podem até mesmo prejudicar a reputação de uma pessoa. E se essa pessoa está dedicando a sua vida a trabalhar para Deus, isso com certeza será uma maldição e atrapalhará o seu ministério ou os seus projetos profissionais.
posso comentar com você de alguns trabalhos que visam a educação verdadeira, alguns princípios, né, que poderiam ser aplicados. Um deles é um livrinho paradidático escrito pela professora Ruth e eu junto. E esse livrinho trabalha com os princípios da educação financeira. Ellen White comenta no livro Educação que o ensino da matemática deveria priorizar a administração do dinheiro, a capacidade de saber usar com sabedoria o seu dinheiro, né? Então não adianta zelar por contas de outros se não sabe cuidar da sua. Esse livro tem essa ideia. A partir de uma história, a criança é levada a criar pequenos objetos artesanais, calcular os custos para essa confecção e depois vender com um pequeno lucro. E depois, com esse lucro, calcular também o dízimo, as ofertas e ainda ter um dinheirinho para ela e ainda usar um pouquinho para poupar. Então, esses são os conceitos que a gente trabalha nesse livro. É possível explorar bastante outras coisas através desse livrinho. Então, essa é uma ideia que eu considero bem interessante, que poderia ser trabalhada dentro da educação adventista. Algumas escolas adventistas eu sei que usam esse material e trabalham alguma coisa nesse sentido. A minha mãe ensinava muito dando um problema e pedindo para a gente resolver. E sem a gente ver como é que o livro falava para resolver. Porque uma divisão tem vários jeitos de fazer. Uma subtração também, você pode contar para trás, você pode ver quanto que falta para chegar para o número. Você pode... tem vários jeitos, né? E o importante não é só conseguir fazer essa matemática, que a gente sabe que a subtração e divisão não é a coisa mais importante de aprender no mundo, porque todo adulto usa uma calculadora, né? O que é importante é descobrir como resolver os problemas. Então, a minha mãe ensinava tampando as instruções e dando problema. Quantas vezes que o 2 cabe no 16? E daí eu tinha que descobrir um jeito de fazer. E esse sistema de aprendizagem eu acho muito valioso. E eu gosto. Porque dá para aplicar não só para matemática, mas também para biologia, para jardinagem, para situações sociais, para problemas de engenharia, né? Para problemas da vida. É como resolver problemas. Sobre essa parte de economia, eu acho que é importante falar que, assim, quando... eu gosto muito de moedas, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Eu coleciono moedas. E as crianças, desde cedo, tiveram esse interesse por moedas. Então, a gente começou a separar alguma quantidade de moedas para eles, como se fosse um tipo de mesada. Mas não mesada porque não era para o mês, era para a semana. E a gente começou a identificar quanto, e explicar para eles, em 10 moedinhas mesmo, quanto era de dízimo, quanto era para oferta, quanto era para o missionário, né? Eles e têm quanto era para poupança. 4 cofres, né? É o trabalho missionário, Poupança, dízimo e oferta. Né? Né? E aí, Pacto. cada um desses, eles entenderam e começaram a separar lá para poder perceber isso. Mas era muito, não tinha como muito ser palpável, porque eu simplesmente dava para eles, né? E aí... um dia o Luca veio assim e falou, ai mãe, eu queria tanto viajar, né? Eu falei, pra onde você queria ir? Eu queria ir para os Estados Unidos. Eu falei, nossa, mas né, é caro, né? Não dá pra gente ir assim. Aí ele falou assim, não, mas tem umas moedas lá no cofre. Não tinha uma noção do quanto precisava cada uma dessas coisas. E aí, a gente percebendo assim que, fora ele ter essas moedas, era importante ele saber o valor do trabalho, né? E aí começou uma atividade direcionada pela B, de itens que ele precisava fazer para vender, de fazer para render o dinheiro, né? E isso ele pôde perceber quanto tempo era importante, então, da dedicação e o resultado que isso dava. E aí também ele pôde separar o dízimo, oferta e tudo mais, e ver quanto que isso tem valor, assim, dele, né? Para ele poder direcionar essas coisas. Eu tenho um grupo de amigas que a gente discute bastante sobre educação, né? E elas me incentivaram muito a
a fazer tipo um projeto indústria em casa, né? E a gente começou a fazer alguma coisa de projeto indústria com ele. No começo ele ficou meio assim, tal, ai, preguiça de fazer isso. E a gente começou com 2 objetivos, principalmente com o Luca. Eu tô fazendo isso com o Luca por enquanto, que a Clara fica mais solta do que fazendo o projeto, né? Mas ele não tem muita coordenação motora fina, né? A gente nunca pegou nessa parte. E ele também não tinha noção assim do valor que o trabalho dele tinha com relação ao valor monetário também, né? Não só do servir, não só do desenvolvimento físico, mas o valor monetário também. Então a gente começou, foi meio difícil para ele no começo, mas depois ele pegou o jeito e no final ele fazia 80% sozinho, né? E eu só fazia uns 20%, que o projeto envolvia furar com uma furadeira e tal. Depois a gente pode mostrar. E aí ele vendeu bastante e ele pôde, assim, a gente tirou uns 5 dias de férias da família, ele pôde levar o dinheiro dele. Comprar as coisas, a gente foi orientando, né? Não, isso não é bom, né? A qualidade não é boa, que o Espírito de Profecia também chama atenção, né? Sobre a qualidade e tal. E acho que no final, acho que é legal também comentar, depois de tudo, depois de ter comprado e voltado, a gente contou quanto que tinha. E o que tinha dava para comprar uma passagem daqui, onde a gente mora em Tatuí, para Porto Alegre, para a casa da minha avó, da minha mãe, né? E aí, da casa da avó dele. E ele falou, puxa, que legal, então eu consigo fazer essa viagem. Então, ele ficou consegue ter essa noção do como funciona. E a gente usou muito com ele, assim, da questão... não cabe 100% essa história, mas a questão do rei Joás, né? Que o cofre e tal. As crianças gostam dessa história mesmo porque nessa etapa ele já não era tão criança, mas ele começou a ser rei criança, né? Então a gente usou que sempre para alcançar um objetivo tem várias etapas, né? Tem a etapa da educação espiritual, tem a etapa da educação física e tem a etapa também da educação monetária, né? Que a gente precisa se privar de alguma coisa, nem que seja de brincar lá fora o tempo todo, né? Para você poder realizar alguma coisa. Tanto que a gente comprou para ele as coisas que ele ia fazer com o nosso dinheiro e depois ele teve que tirar do dinheirinho dele e reembolsar, né? É parte daquilo, porque ele ainda não tem muita noção, assim, né? Mas foi uma boa experiência. E hoje ele consegue perceber mais o quanto é cada uma dessas moedinhas. Isso ajudou também, ele tem 6 anos, então ele ajudou para ele identificar números e somar. Então, como ele não está em escola ainda, a gente tem ensinado ele passo a passo algumas coisas. Tanto que ele pode, né? Tanto que ele criou um caminhão, né? Aí ele falou, mãe, 5,2, quanto que é isso? Eu, 52. Ele, muito caro. Então, pelo menos metade do objetivo alcançado por enquanto, né? Então, esse foi o trabalho que o Luca fez, né? Na verdade, a B, que está mais aqui em casa, pôde ajudar. E aí ela vai explicar agora como é que foi a produção, o que ele fez e o resultado desse processo. São marca-páginas, né? E a gente pensou nisso porque a família toda gosta muito de livros, né? De leitura e tal. Então a gente pensou nisso, numa coisa simples que envolvesse madeira, né? E que ele pudesse trabalhar sozinho, né? Pintura com o dedo e tal. E ele foi pensando, né? A gente começou a fazer o azul e o verde, eu acho. Não, o laranja e o verde. Aí ele falou, mãe, mas tem que ter rosa para as meninas. Tá bom. Não, mas tem que ter, sabe? Ele já foi dando a forma no trabalho dele, né? E ele foi comprar comigo, né? Ele escolheu. E também aqui ele separou o dinheirinho dele, né? Os troquinhos. Até foram os cofrinhos dele. A gente redirecionou o dinheiro que estava aqui. Ele escreveu, né? Poupança. Aqui é missão, né? Então ele redirecionou. Acho que esse não está escrito. Ele redirecionou para outro lugar e esse aqui já ficaram os dinheirinhos assim, separadinhos, né? Moedinha de 50 centavos, de 1 e tal, para ficar mais fácil as vendas lá dele, né? E o mais interessante é que vendo que o Luca estava fazendo uma atividade, a Clara também quis fazer. Então a gente foi atrás e foi tentar ver o que ela podia ajudar, então ela fez cookies. E a ideia é que assim, com o resultado disso, ele conseguiu aquilo que a gente comentou, né? De guardar. E agora, por exemplo, semana passada, teve um casal de amigo nosso que fez 50 anos. E ele levou de presente um para cada um
Então, como se dê um valor, né? E foi a dessa parte. primeira coisa que ele pensou, o trabalho dele, né? O pra fruto dar do valor. trabalho dele. E até a Clara, ela... Lógico, né? O pai dela ajudou, né? Mas ela comprou uma bicicleta com o resultado do trabalho dela, né? Então, eles estão vendo, assim, o resultado. Depois, lógico, de tirar o... Primeiro, a gente ensina assim. Quando eles recebem o dinheiro, eles não podem gastar antes de tirar o dízimo e a oferta, né? E ir para a missão. Eu acho que é legal porque, assim, se nós tivéssemos sido ensinados a usar o dinheiro e separar da forma correta, eu ainda brinco que a gente teria muitas outras coisas, poder ajudar outras pessoas. E faz parte isso. Isso é muito importante porque ele consegue perceber exatamente quanto que vale cada coisa e o quanto é importante fazer esse trabalho. E ele consegue perceber hoje que tudo que a gente compra tem valor, inclusive na feira, que é uma das outras atividades que ele faz semanalmente. Agora ele já tem começado a trabalhar e pagar cada uma das atividades e ver se o troco está certo. Então, também na feira. Não com o dinheiro dele. Não com o dinheiro dele, mas nós, pelo menos ele percebe isso. Outra coisa também que eu queria comentar sobre a forma como no dia a dia a Grazi gosta de aprender coisas. Então, no momento em que a gente nota a curiosidade dela sobre algum tema, a gente procura explorar ao máximo porque ela está envolvida com aquilo, né, Karina? Uhum. Então, ela gosta muito de trem. Gosta demais de trem. Aí eu comecei a contar histórias de trem, de pessoas entrando e saindo do trem numa estação. E aquilo desenvolveu uma habilidade muito legal nela, mesmo pequena, de conseguir entender as quantidades, os números, porque ela tinha dificuldade de entender a proporção. Ela até sabia os números, contar os números, sabia contar, mas não sabia o que aquilo significava em termos práticos, né, de quantia. E essas histórias de trem, então, ajudaram ela a entender. Quantos saíram do trem, quantos entraram no trem. Mas a família, foi o pai e a mãe foi com as crianças no banheiro, quantos ficaram esperando e assim esperando o trem. Um foi para Campinas, outro foi para São Paulo, enfim. Isso deu uma noção bem legal e ela se envolve na história e aquilo faz sentido. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu gostaria de comprar alguma coisa, por exemplo, na Quitanda, ou alguma coisa que naquela época a gente não sabia muito ainda de reforma de saúde, mas, por exemplo, algum doce, alguma coisa que chama a atenção da criança. E eu lembro que chegava para minha mãe ou para o meu pai: mãe, posso comprar não sei o que lá na Quitanda? Ah, pode. Mas você pode varrer o quintal para mim? Aí, o que ela queria ensinar com isso? Alguns princípios que nessa vida as coisas não vêm de graça. Então exige um certo esforço e dedicação para a gente conquistar as coisas e também adquirir essas coisas de forma honesta. Eu não vou lá e pego, não é meu. Então você primeiro conquista isso. E esse conquistar é em tudo. Quer seja a sua casa, em coisas materiais, em questões afetivas. Você primeiro tem que servir alguém. Foi o exemplo que Cristo nos deu. Para depois essa pessoa poder confiar também em você. E na vida espiritual é a mesma coisa. Dedique tempo para Deus. O Mar Vermelho só abriu para Moisés quando ele pisou na água. Então Deus espera que a gente faça a nossa parte. Então também trabalhe com a sua vida espiritual. Eu gosto muito do exemplo de José, onde eu penso às vezes se eu estivesse no lugar dele, onde Deus me avisou que viriam 7 anos de seca. E eu estou como governador desse país. Como que eu organizaria isso? Para o povo não passar fome. Imagina o desafio que esse homem teve de criar aqueles celeiros, de estocar e armazenar alimento e como depois distribuir isso de forma justa para que todos tivessem esse alimento. É um exemplo tremendo que a gente vê na Bíblia de organização. E aí você vê matemática, você vê planejamento estratégico, você vê como fazer a coisa justa. Então você tem muitos exemplos na Bíblia. Um outro exemplo também é de o próprio Moisés, quando ele estava muito ocupado dirigindo e ajudando no julgamento do povo. A gente vê lá em Êxodo 18, onde seu sogro Jetro aconselha ele a dividir, escolher alguns homens íntegros e retos perante Deus e os homens, que pudesse ajudá-lo nesse trabalho. E o povo foi dividido de 1000, de 100, de 10, de 50 pessoas em grupos, né, dessas quantidades. Então a gente vê números na Bíblia por todo lado, organização e trabalho.